Oi, eu sou o Maxon, no programa de hoje eu vou falar sobre The Last of Us, parte 2. Jogo aguardadíssimo por muita gente, que me surpreende, até hoje na verdade, porque The Last of Us, assim como Resident Evil, atinge muito mais pessoas do que fãs de terror, e inclusive acaba até gerando debate sobre ser ou não um jogo de terror. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. O primeiro The Last of Us foi lançado em 2013 no PlayStation 3, desenvolvido pela Naughty Dog, uma empresa afiliada à Sony de longa data, desde tempos de Crash Bandicoot no primeiro PlayStation. Eu sou um entusiasta desses caras, gosto do que eles fazem no Uncharted, não é das minhas franquias favoritas, mas eles têm um diferencial. Eles tentam dar um passo além desse lance de videogame cinematográfico. E no Last of Us, eles, tanto no de 2013 e agora expandindo nesse novo, de 2020, eles conseguem ir um pouco além nessa proposta, o que é bem interessante. O jogo lá atrás, 2013, gerou um rebuliço gigantesco. Ainda mais quando a gente pensa se tratar, em termos gerais, na premissa básica, um jogo sem atrativo. É um mundo pós-apocalíptico. Ao invés de zumbis, são monstros que nascem do Cordyceps, que é um fungo que existe, ataca insetos, mas na realidade do The Last of Us passou a atacar os seres humanos, e em 2013 o mundo, a sociedade como a gente conhece, acabou. Então, assim, é bem básico na premissa. O grande diferencial é justamente a relação entre os dois protagonistas, tanto o Joel, um contrabandista, o adulto, quanto a Ellie, uma garota que nasceu nessa realidade pandêmica, nessa realidade pós-apocalíptica. Ela não viu o mundo como a gente conhece. O mundo de The Last of Us acabou em 2013. Então ele dá uma bela de uma elipse de vários anos do início do primeiro jogo, que é muito impactante, para mim, dos melhores momentos do primeiro jogo, quando o Joel ele perde a filha, já para uma outra realidade, que já é um dos preceitos bem marcantes do The Last of Us. A gente não tem controle sobre a personalidade desses personagens. Eles são o que eles são, a gente só acompanha a jornada. Quando o Joel ele dá um tiro num sobrevivente pedindo ajuda ali, já envolto em esporos, que é como se propaga o fungo, você não tem a opção de não atirar na cabeça dele. Então isso aí já deixa claro. Aqui a gente é uma trama pré-definida, você não vai ter envolvimento no desenrolar das coisas, o que me interessa bastante, personagens com personalidade já criada. Então a Ellie, no jogo de agora, ela já tá mais adulta, ela não é mais aquela garota que seria a cura da humanidade, porque ela é imune a isso. A história dos dois se cruza, do Joe e dela, justamente por isso. Ele é um contrabandista que ia levar ela até um lugar onde uma cura, uma suposta cura, poderia ser desenvolvida. Mas nesse cruzar dos Estados Unidos para chegar até esse laboratório, muita coisa acontece. O desenvolvimento da relação dos dois é o que torna o jogo tão especial, tão humano, tão possível, e aquele final extremamente difícil de lidar. Mostra um personagem extremamente egoísta, especialmente egocêntrico, ao mesmo tempo que gera um vínculo, uma relação muito grande com quem joga. O que faz pensar a necessidade de uma continuação e qual que o que leva a continuação a existir, qual que é o gatilho da continuação, que é muito forte. Então The Last of Us 2, que abre mão por completo do multiplayer do primeiro jogo, isso aí gerou um rebuliço também quando foi anunciado, né? A Naughty Dog disse que esse é o maior projeto da história da empresa e que infelizmente o multiplayer ia ficar de lado, que foi uma pena, porque o multiplayer do primeiro jogo era legal, até porque o gameplay do jogo é muito bom. Pra mim tem um dos melhores sistemas de criação de item, de inventário, de manejamento de inventário de um jogo do tipo de um jogo de terror. Pra mim fica muito claro que se trata de um jogo de terror com elementos de furtividade, que lá em 2013 não estava muito em alta, eram poucos os jogos de terror furtivo, o lance do protagonista indefeso ainda estava se desenvolvendo, que começou a chegar a fazer mais sucesso em 2010 com a Amnesia. Então jogos de terror com furtividade, tipo um Manhunt ou um Siren, eram raros. Então Last of Us ele também foi corajoso em assumir essa postura. O Uncharted é uma coisa mais mainstream mesmo, né? É uma coisa que foi feita para agradar muita gente, deu muito certo. Last of Us não, até porque o grafismo presente, a violência do jogo é gigante. E nesse parte 2 é muito mais ainda. Eu diria tratar-se do grafismo mais pesado, mais explícito em um jogo.
é meio redundante, né, o grafismo meio explícito, mas é uma violência muito extrema. Que eu pensei que Resident Evil fosse seguir esses caminhos no remake do segundo, infelizmente não foi bem assim, ficou bem comprovado isso no terceiro, no remake do 3, digo, né? Mas o Last of Us 2 é um dos jogos mais violentos que eu já vi, que são o mais de todos. Então, ele é dividido, e é bom dizer, né, o Neil Druckmann, que é o roteirista e o cabeça do projeto, ele admitiu não ter condições, não conseguir escrever essa história sozinho, e foi nessas que ele foi atrás da Haley Gross, que é a grande roteirista do jogo, junto com ele, mas ela fica bem claro que ela foi um diferencial tremendo. Ela tem a sua bagagem, a primeira temporada de Westworld, que eu não assisti, mas depois de terminar o Last of Us Part 2, certamente vou atrás, porque o que eu mais gostei desse jogo definitivamente foi o roteiro, que é dividido em 2 grandes atos, 2 grandes arcos, com um prólogo e um epílogo. E essa grande divisão também é uma das tomadas de decisões corajosas do jogo, porque ele coloca o protagonismo na Ellie, e também uma nova personagem, Abby. Para contar essa história só seria possível ter esses 2 vieses, só seria possível ter as 2 perspectivas claras em um jogo que por vezes parece se prolongar demais, porque ele é bem difícil de lidar. A violência é muito pesada, é um jogo bastante odioso. Ele gira em torno do ódio, desse sentimento impossível de lidar, que só é possível de lidar em atos. Impossível de lidar, quando eu digo isso, quero dizer em introspecção. Só em ação é possível lidar com isso. Só que é também um jogo que diz muito de contrastes. O terror lida muito com contrastes, com ação e reação, com causa e consequência. Crime e castigo, por assim dizer, é meio que a base do The Last of Us Part 2. E é bom pontuar que numa entrevista eu vi que o Neil Druckmann é muito fã de O Poderoso Chefão, da trilogia em especial do Parte 2, que é o filme favorito dele. Então esse Parte 2 do título não vem sem consequência, não vem à toa. Então se você manja ali do clássico do Coppola e tal, você vai ter uma base muito boa do porquê que essa história tem essa necessidade de ser contada. A Ellie, ela já mais adulta, vive em Jackson, de acordo com o final do primeiro jogo, ali com o Joel, com o Tommy e tal. O irmão do Joel é a Maria, a esposa dele. Vive uma vida, assim, o quão possível é viver uma vida normal nessa realidade, nesse fim de mundo. Mas parece que tá tudo bem, então a gente tem esse prólogo mostrando isso. Tem uma personagem importantíssima na história da Ellie, que é a Dina, que deixa de ser uma amiga, passa a ser uma namorada, um envolvimento amoroso maravilhoso. Um dos pontos altos do roteiro ele dá protagonismo para personagens que nunca tiveram muita voz em videogame. O Joel, ele é um protagonista base de videogame, básico. É muito fácil se atrelar a ele, porque a gente está condicionado a isso em videogame, já há décadas e décadas e décadas. Quando você dá protagonismo a uma personagem que nunca foi o holofote, não em uma produção tão grande assim, raramente isso aconteceu, ainda mais quando a gente vê o lado da Abby também, que é uma outra protagonista incrível. Dá mais peso, importância e relevância para esse jogo, que eu considero realmente um dos mais importantes da geração dos últimos tempos. Então ela vive essa vida ali, algo de muito traumático acontece e ela não consegue mais viver essa vida ali, por melhor que seja. Por mais que ela saiba que o mundo lá fora é terrível, não só por conta do Cordyceps, de todos os monstros que sondam o tempo todo, mas também por conta dos outros sobreviventes, porque é bem básico também em ficções pós-apocalípticas, o pior do ser humano ser aflorado, e o ser humano ser o verdadeiro medo, né? O ser humano tem medo do ser humano. Então é disso que trata esse jogo, e dessa jornada odiosa da Ellie, do porquê que isso aconteceu, aonde ela vai, que ela chega até Seattle, o jogo se passa ali, uma cidade que chove muito, muito fria, tudo isso diz respeito no jogo. E aí essa segunda grande metade da perspectiva da Abby, que ela faz parte de uma força resistente ali em Seattle, que combateu um governo um tanto quanto ditatorial que passou a surgir depois de 2013, e também tem um roteiro que encontra espaço para falar sobre religião, não só o fanatismo religioso, e não é superficial como eu pensei que fosse ser, mas outros tipos de religião. Aborda isso com uma sensibilidade devida, e a gente tem essas perspectivas diferentes para a gente poder entender o porquê de ser. Por que as pessoas, por que esses sobreviventes, eles tomam as decisões que eles tomam nessa realidade extrema.
O roteiro é incrível. Esse jogo ele tem uma história fantástica e eu preciso enaltecer muito o trabalho de dublagem e localização para o nosso idioma. É muito comum eu sempre começo, na verdade, jogos em português brasileiro. E por um motivo ou outro eu acabo mudando no meio do caminho pro idioma original, porque me incomoda, eu tenho problemas e tal. Nesse caso, eu fui até o final. Nessas 30 horas de jornada, eu joguei ele inteirinho em português brasileiro. Parabéns pro diretor do projeto, o André Mello, lá da Máximo Studios. Conheço o pessoal lá, tenho grande estima, admiro o trabalho deles. As vozes foram todas cabidas, vieram do jogo passado, mas tem muitos personagens novos, como o Jesse, que é um amigo da Dina e da Ellie. E do lado da Abby é tudo totalmente novo. Vozes incríveis, interpretações incríveis, atuações maravilhosas. É um jogo que pega muito da música, colocar ali o som do Pearl Jam, o som do Johnny Cash, diz muito. Se você pega as letras também, não vem nada em vão, não vem nada à toa. Então essa dublagem é muito importante. Em termos técnicos também é muito importante ser bem feito, para que não saia a imersão, que é tão importante, do terror. E esse jogo ele tem momentos bem aterrorizantes, né? O gameplay do Last of Us é um dos pontos que eu mais gostei do jogo original, porque ele traz elementos de sobrevivência no que diz respeito a você coletar recursos no cenário para criar de uma maneira extremamente prática itens, seja colocar tesouras e facas num bastão, tornar ele mais letal, ou então fazer um medkit ali, um kit de primeiros socorros, um coquetel molotov. Então é muito prático, funcional como isso acontece. Os problemas que eu tinha com o jogo original, nem todos foram sanados. Ele é bem dividido em ditas set pieces, né, que são as, digamos, cenas do jogo, para que você se situe. Então tem as cenas de exploração, tem as sequências de tensão e de combate. Isso é bem dividido no jogo, que é uma pena, porque seria legal uma tensão constante. É um jogo que ele é inclusivo também no que diz respeito a oferecer formas de ser jogado. Então você pode personalizar muito a sua própria dificuldade. E também você tem recursos dentro do jogo para que essa tensão, esse terror se atenue. Como, por exemplo, aquela habilidade da Ellie de ouvir os arredores, que é como se fosse uma visão de bruxo ou uma visão de sobrevivente do Geralt ou da Lara Croft. Eu acho isso totalmente dispensável. Eu não usei no primeiro jogo, não usei nesse também. Ainda mais um jogo que o áudio é tão bom, é meio que ofensivo você fazer uso desse recurso em um áudio binaural tão incrível, que você tem totalmente a profundidade se você usa um headset que pede o jogo, né? É tão detalhado nesse aspecto. Então isso eu não gosto. Mas ao mesmo tempo eu entendo existir. Eu só abri mão disso para fazer uma experiência mais minha. Mas é legal esse jogo ser inclusivo nesse aspecto. Em muitos outros, se você entrar ali no menu e dar uma fuçada, você vai ver o tanto que esse jogo ele se esforça para incluir o máximo de pessoas dentro da experiência. Eu espero que isso passe a ser um padrão em outros jogos, não só em jogos grandes desse tipo, né? Não só em grandes produções. Então. Mas o combate em si, o tiroteio e o combate corporal, Last of Us 1 fez muito bem, esse expande bastante, até porque tem muita verticalidade na exploração. Não é aquela coisa de uma repetição de encontra o pallet, a Ellie não sabe nadar, o Joe encontra o pallet, é uma escada, ou uma caçamba que você empurra. Ele tem mais variedade nesse aspecto. E ele também abre um pouco mais a linearidade do jogo original. Então a exploração dele é mais bem-vinda. Pelo menos para mim foi muito bem-vinda nesse sentido. Fora que tudo isso só exalta muito as capacidades técnicas de gráfico desse jogo, que é absurdo, absurdo. Os gráficos desse jogo são, assim, incríveis. Os cenários, a variedade de cenários, a exploração de cada uma daquelas casas decrépitas, totalmente tomadas pela natureza, aquelas monstruosidades que existem novas criaturas a serem enfrentadas. É muito impressionante do ponto de vista técnico esse jogo, um dos mais impressionantes que tem. Muita gente reclamou de bug, eu não tive muitos. Joguei no PS4 Pro, teve um momento que eu fiquei preso no cenário, sim, mas foi um só. E teve também um momento que o personagem estava distante de mim e o áudio indicava que ele estava mais próximo. Foram os momentos que eu posso destacar assim, de problemas técnicos, mas no todo, nessas 30 horas, ele é muito louvável. Então eu considero esse um dos grandes jogos do ano, um dos grandes jogos da geração. O roteiro dele é importantíssimo por dar voz a protagonistas que normalmente nem sequer fazem parte de um elenco de um jogo grande desses. Ele é inclusivo de uma forma muito importante, ele incomoda e toca feridas de uma forma que arte e jogos
tem que fazer, é importante que faça. Tomar partido desse jeito, importantíssimo que faça. Então recomendo enormemente que você jogue. Aqui nos comentários a gente pode ir um pouco além nos spoilers, né, que eu sempre evito falar sobre aqui, mas nos comentários a gente pode desenvolver mais, inclusive sobre o final pesadíssimo, que só poderia ser assim dado esse primeiro momento tão pesado. Ação e reação à enésima potência, causa e consequência em todas as suas etapas, em todas as suas camadas, de forma extremamente cruel. É muito mais do que personagem que vive e personagem que morre, é muito mais do que isso. É mais sobre consequência dos seus próprios atos. É incrível o que esse jogo faz. E fica aqui embargado, aquele nó na garganta por muito tempo. Por muito tempo. E esse jogo vai criar essas ondas e vai reverberar por muito e muito tempo. O que é muito importante. Parabéns a Naughty Dog por esse jogo incrível. Então vamos conversar mais sobre The Last of Us aqui nos comentários, por favor. Valeu!